Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E hoje nós recebemos Carlos Luzzi, nosso querido amigo, um grande animador, um grande desenhista, concept artist, um cara incrível, contou muitas histórias interessantes sobre a própria vida, tem uma história muito peculiar, de luta muito interessante, a gente pôde aprender muito com ele, aprender um pouquinho sobre o mercado também, e eu, honestamente, me apaixonei por tudo, mano. Mestre Luzzi. Pessoal, antes de começar o episódio, a gente precisa pedir, me desculpem, eu sei que é chato, mas a gente precisa pedir pra você se inscrever no nosso canal do YouTube e, se você estiver vendo esse episódio em algum agregador de podcasts, deixe a sua avaliação, por favor. Sabe por que a gente pede isso? Porque se vocês não avaliarem esse episódio, vocês não deixarem o seu like, o YouTube nos boicota, então você precisa deixar a sua avaliação, mostrar o seu apoio pra gente, beleza? Obrigado, gente. A gente agradece muito mesmo. E não se esqueça também que no final do episódio a gente tem os nossos recadinhos da garrafa e também uma mensagenzinha para acalentar vossos corações. Então, se você quiser deixar seu recadinho da garrafa, aqui na descrição você vai encontrar um link para enviar seus comentários, suas perguntas, seus anseios e suas receitas de bolo de cenoura. Não pede isso que o pessoal manda. Mandem perguntas, pessoal, mandem perguntas. Nem vai caber lá na caixa. A receita de bolos mais criativa do próximo episódio a gente vai ler ao vivo. Não faça. Então é isso, meus amores. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso querido show. Nas andanças dessa vida louca, a gente finalmente, então, pode conversar, senhor Luzzi. Que coisa boa! Que coisa boa ter você aqui com a gente hoje, cara. Excelente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Henrique. Muito legal estar com vocês aqui. Muito bom. Você sabe que nossa admiração por você é muito grande e que a gente é sempre um prazer enorme poder escutar, aprender com você, seja sobre a vida, Caramba. seja sobre animação, sobre desenho, ou como fazer um belíssimo omelete. Não sei se você faz um belíssimo omelete, mas talvez faça. Legal. Eu faço um franguinho recheado com tomatinhos no meio, assim que é uma maravilha, viu? Muito bom, Luzzi. E, bom, você trabalha com animação tradicional e desenho há bastante tempo, né? E, pelo jeito, você adora perambular pelos países por aí trabalhando com isso, né? Eu gostaria de perambular mais até, mas às vezes algumas coisas nem sempre dá certo, né? Mas assim, no ano passado eu estava nos Estados Unidos, né? Trabalhando num projeto bem grande, assim, né? Uhum. Que eu não posso dizer qual que é o nome do projeto no podcast, né? Mas é um projeto longa-metragem para Disney e que vai sair ano que vem e tal. Então, mas não posso dizer qual projeto mas é muito empolgante porque é um projeto em desenho animado, né? Onde a gente está, não é um filme inteiro em longa-metragem, mas ele é um trecho do longa-metragem em animação, então é muito em animação tradicional 2D feito na mão, legal. né? Nossa Senhora, fantástico. Isso é incrível, assim, foi uma coisa que eu não tinha a menor ideia que poderia voltar a acontecer, né? Então, como você falou, eu tô já há vários anos trabalhando com desenho animado, né? E todo mundo sabe ou talvez todo mundo não saiba, né, na verdade. Eu até penso que todo mundo sabe, mas para a geração nova, o pessoal que começou nos últimos 5 anos, aí às vezes nem acompanhou isso, né? Mas até é legal contar um pouco da história, do que aconteceu no desenho 2D. Eu sei que tem outros podcasts aí, até do Sandro Cleuso e tal, né? Uhum. Que também é um personagem que fez parte de uma trajetória, né? Eu ouvi o podcast dele. Ele fez parte de uma trajetória de desenho animado, né? Ele começou antes do que eu, ele é de uma geração antes do que eu, né? Uma década anterior. Mas a geração que eu peguei, que foi a geração que começou no início, meados ali dos anos 2000, né? Quando eu comecei foi em 2003, e eu comecei com desenho animado, ali trabalhei aqui no Brasil, ali 2003, até o fim dos anos 2000, ali até 2007, assim, 2006 eu estava mais exclusivamente do Brasil, daí a partir daí comecei a trabalhar para fora do Brasil. Esse foi um período super sensível para o desenho animado, né? Quem queria na época trabalhar com desenho animado e tinha uma paixão por essa forma de arte, né? Pegou um período, foi um período de transição, né? Um período de transição gigantesco, assim, de uma mudança, sabe?
como se fossem continentes, assim, se abrindo e se reajustando no planeta, né? E eu participei, eu iniciei a minha carreira bem nesse momento de transição, né? Que foi um momento de transição para um universo onde nós tínhamos muita animação 2D, na verdade era a grande forma de animação, né? Que veio desde os anos, todo o século ainda, desde os anos 30, passando por todas essas gerações e todas essas décadas até a época em que eu nasci, né? Os anos 80, né? Que hoje tudo é anos 80, né? Então, essa coisa do retrô dos anos 80, mas nos anos 80 a gente cresceu influenciado pela animação 2D, né? Os desenhos de televisão e tal, isso foi super, super importante. Então, quer dizer, anos 80, 90, né? 2000, então, e ali no fim dos anos 90 por início dos anos 2000, leva uma década, né? Esse shift para acontecer, igual um continente também, não mexe de um dia para o outro, né? Então, começou com Toy Story, né? E aí a coisa foi, até que houve o shift completo, onde um cenário que ele era predominantemente de desenho animado 2D, passou a não ter mais desenho animado 2D em longa-metragem. Era super raro, né? Então, isso foi uma mudança muito grande. Então, quer dizer, quando eu era garotinho, que eu me impressionei muito com a animação, existiam uma porrada de estúdios, né? E, inclusive, era a época que o Sandro estava trabalhando, né? Então, houve, dos anos 90, ali do início dos anos 90, onde teve Pequena Sereia, né? Pequena Sereia deu muito dinheiro, tudo em volta de dinheiro, né? Na verdade, o Roger Rabbit, né, que foi o filme que, né, dirigido pelo Richard Williams, e a parte de animação, né? E o Robert Zemeckis, que fez o live action do filme. E o Robert Zemeckis é um puta gênio, cara, né? A ideia deles, né, de trazer animação junto com live action foi uma coisa absurda e inovadora na época. Então, quer dizer, com aquilo ali, aí a própria Disney, ela porque o Roger Rabbit não é da Disney, né? Ele é um conglomerado, são vários estúdios ali, o Spielberg no meio, é uma parceria. Mas aí a Disney, ela viu, apesar de ter animadores, né? Tem gente, animadores dos Estados Unidos da Disney, animadores de Londres, todo mundo se juntou para fazer o Roger Rabbit. Mas aí a Disney viu nisso o potencial e eles começaram a crescer, né? Então aí veio Pequena Sereia, que foi um sucesso, e aí outros, né? Aladdin, e aí depois Rei Leão, que foi o maior sucesso daquela década, daquela geração. E isso criou uma coisa assim, que nem filmes da Marvel hoje, né? Para quem tá no contexto de hoje, foi se fazendo filmes que deram certo e deram dinheiro. Aí o que a Disney faz? A Disney, ela vai atrás e repete, faz um monte de outros filmes da Marvel e tal, então aquilo ali vira uma avalanche, né? Então, naquela época foi bem parecido com isso, né? Fizeram alguns filmes, porque a animação 2D também, a animação 2D, na verdade, é animação de longa-metragem, né? Ela estava com o fôlego meio baixo nos anos 80, no início dos anos 80 e tal, e aí ela foi ganhando fôlego, então no fim dos anos 80 ela recuperou esse fôlego, né? E aí a Disney entrou com tudo, e aí foi onde eles criaram uma porrada de estúdios, né? Então, daí nos anos 90, a Disney, ela não tinha só o estúdio de Burbank deles, né? Que era o principal, né? Onde os animadores antigos lá, os Nine Old Men, trabalharam, ela começou a fazer outros estúdios, né? Então eles fizeram estúdios um estúdio em Orlando, aí eles tinham um estúdio no Canadá, estúdio em Paris, e aí uma série de estúdios que eram meio que, assim, terceirizados oficiais da Disney, assim, né? Então até no Brasil tinha um estúdio da Disney, né? Que é um estúdio em São Paulo que na época fazia os desenhos animados para TV da Disney, e tinha em vários países, né? Tinha na Austrália, em tudo quanto é lugar, né? Então existia um background onde somente a Disney, ela tinha um monte de estúdios 2D pelo mundo, fazendo coisa de tanta coisa que tinha, né? A animação para TV, naquela época também, ela começou a bombar bastante, e não era que nem hoje que se emprega softwares tipo Toon Boom, né? Que digitalizou bem a produção. Não que seja menos trabalhoso. Acredito que não é a mesma coisa assim, de trabalho. Só que naquela época ela era bem parecido o processo do feature para cinema e o processo de TV, pelo menos em termos de processo, né? A qualidade, claro que era diferente, porque para TV você tinha que fazer mais rápido, né? Mas assim, era aquela coisa de você ter uma mesa de animação com papel e você flipa o papel, desenhos do papel flipando e tal, e aquilo ali vira as cenas, né, animadas. Então, o processo de desenho no feature e na TV era meio parecido, assim, nesse sentido, tecnicamente,
Então é uma porrada de gente em mesas de animação pelo mundo, espalhados, animando, né, pra Disney. Então foi nesse contexto que eu cresci no início da minha adolescência, ou adolescência plenamente, nesse contexto, descobrindo, né, lá 17, 16 anos, todos esses estúdios e todo esse encantamento pelo desenho. E daí, além da Disney, também tinha a Warner Brothers, esse pessoal pegou carona, né? A Warner Brothers nunca foi não tinha muita vocação para longa-metragem, entrou na onda, né? Então eles começaram a fazer os longa-metragens também. Daí vieram vários longas da Warner ali. Tem aquele Cats Can't Dance, eu acho que é o nome, ou Cats Don't Dance, que é um filme bem simpático, assim, né? Que foi dirigido até pelo Mark Dindal, que ele é um filme meio com a cara da Warner, assim, ele tem a cara da Warner, mas aí tem alguns no meio ali que eles ficam híbrido. Você não sabe se é um filme da Warner, se é um filme da Disney, né? Que é pirado, né? Tudo, né? Tipo, vocês viram aquele filme dos dragõezinhos, né? Dragãozinho de duas cabeças, que é o Camelot, né? Sim. Eu não sei como que é o título desse filme, é alguma coisa de Camelot, né? A história da espada e a lei contada de uma outra maneira, eu acho que não tem o Rei Arthur nessa história, não me lembro, mas é uma história híbrida entre Disney e Warner, né? Você não consegue definir aquilo ali como uma história da Warner, né? Não tem nada a ver. E aí veio outros, até que culminou no Gigante de Ferro, né? Que também não é um filme que ele tem o caráter dos cartoons da Warner, que é aquele caráter de irreverência, maluco, né? Os Looney Tunes e tal. Mas ele também não é um filme da Disney, é bem interessante, assim, tematicamente, né? Ele é quase como um longa-metragem live action, assim, né? Ele é quase um live action. Ele poderia ser até feito em live action, né? Tranquilamente. Com alguma adaptação, assim, claro, tem coisas que são um pouco mais lúdicas da animação, mas, assim, ele é tipo um filme do Spielberg, assim, né? Um filme para jovens e tal, então ele se livra um pouco daquela coisa Disney, que a Warner tentava copiar a Disney, fazer umas canções e tal, né? Mas eu peguei essa tangente, enfim, para dizer que existiam N estúdios lá naquele momento, né? A Disney com aquele puta sucesso, aí a Warner vai atrás, aí a Fox é um outro estúdio, né? Que eles estavam dando filmes pro Don Bluth animar, né? Então tinha aqueles filmes que o Don Bluth vem animando desde os anos 80 também, que era uma puta qualidade, né? Que o Sandro ali, no podcast do Sandro, ele falou sobre. Ele fala bem disso. Né? O Don Bluth, ele tinha até mais qualidade que os filmes da Disney na época dos anos 80, que era aquela época meio negra, assim, da animação, como eu falei, tava meio em baixa. O Don Bluth, ele tava chamando a qualidade, então ele fez O Segredo de Nim, né? Que é da Ratinha Valente. E outros lá, tipo os dinossauros, né, junto com o Spielberg. O Spielberg já queria fazer coisa de dinossauro antes do Jurassic Park, né? Ele já estava fazendo em animação, ele já estava fissurado com esse assunto, né? E aí o Don Bluth que fazia e tudo mais. E daí, quer dizer, saiu aí ele foi, né, fez Anastácia, outros, aquele Titan, né? Foi depois Anastácia, e se viu com o fim também da Fox. Então, você vê, tinha Disney, né, que era muito potente, aí Warner seguindo a trilha, a Fox, aí DreamWorks abriu, né, não bastava ter a Disney, aí em Los Angeles, né, aí o Jeffrey Katzenberg, que ele era um dos caras criativos, cabeças, né, os chefes da Disney em ação criativa, né, ele falou, pra quê? Vamos abrir uma empresa nova, vou chamar de DreamWorks. Vamos juntar com os caras aqui e vou criar uma animação, porque não? Então, quer dizer, o negócio estava dando certo, então os americanos têm muito isso, né? A indústria de Hollywood é assim, né? Então, quer dizer, não, tá dando certo, vamos duplicar a segunda Disney, né? Então, isso aí virou DreamWorks, e aí a DreamWorks em si também, ela acabou achando uma identidade própria, e foi na sua própria identidade. E aí ela foi mais para a vocação do CG também, mas ela começou com 2D, né? Mas foi uma convulsão histórica da qual eu presenciei. E eu sou produto dessa convulsão, né? Porque da minha geração são pouquíssimos artistas 2D que existem. Mesmo. Mas uma coisa que você falou, Luzi, que eu achei muito, muito interessante é que você, no começo, acredito, você fez muitas animações para comercial, né? E no Brasil, acho que é um pouco de tradição isso, você concorda? Concordo, cara, concordo. Então, no início, o mercado que existia no Brasil era um mercado de comerciais, somente. Exatamente, né? Por isso, né? Porque era assim, existia comerciais e existia o mercado um mercado do Maurício de Souza. Parece que o Maurício de Souza era uma exceção, assim.
Ele era uma entidade que conseguia fazer coisas voltadas para o entretenimento no Brasil, né? Então, por exemplo, existia o produto estrangeiro que vinha para cá, né? Que em termos de animação eram as animações dos anos 80 lá, né? Todo aquele a gente conhece bem, né? Aquele universo de animações que elas eram patrocinadas por brinquedos, né? Então elas eram patrocinadas pela Mattel e tal. Então tinha um gigante ali financeiro muito poderoso, né? Você tinha lá uma animaçãozinha do Pequeno Pônei, He-Man, sei lá o que, tinha uma indústria de brinquedos por detrás, né? Então era uma coisa poderosa. Então eles mandavam essas animações para nós baratinho, né? Essa é uma sacada, né? Que ela é muito importante, né? Que assim, os americanos eles descobriram nos anos 80 que uma animação para TV ela é um comercial de 30 minutos, né? E depois a criança ela vai querer comprar aquele produto ali, né? Então, um episódio. Então, um episódio, ela é um comercial de 30 minutos. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Essa que é a grande sacada, esse que é o shift do paradigma. Ganhava no brinquedo. Né? Exatamente. Então, assim, os americanos descobriram isso aí, né? Eles colocavam uma... Porque é interessante, né? Que não tinha isso até os anos 80. Aí a indústria de brinquedos, ela descobriu isso. Ela foi descobrindo isso meio que por acaso. Porque eles faziam coisas... Inclusive tem um documentário que eu recomendo hoje em dia sobre brinquedos no Netflix, né? Que mostra exatamente tudo isso. Né? Que a indústria de brinquedos descobriu a animação, né? Como um veículo. Né? Um veículo para instigar as crianças a comprarem os brinquedos deles. Né? Então isso aí foi incrível. Então o que acontece? Voltando para o nosso contexto de comerciais aqui. Tinha na TV essas animações patrocinadas por brinquedos. Tinha as animações da Disney também, que ela tinha uma porrada lá, né? Tipo DuckTales e N outras, dos anos 80, lá, Ursinhos Gumby, não sei o quê. Tinha um monte da Disney, né? Eles levantavam a marca da Disney, e tudo era produto, tudo aquilo era produto. Então, como fazer no Brasil uma animação de entretenimento para TV? É impossível, né? Não tem como, porque a Disney fazia, a Mattel fazia, tinham muito mais grana, né? E eles vendiam para nós esse produto pronto, baratinho, né? Então, nossa, não tinha como, é muito difícil, e ainda é no Brasil. O Brasil está engatinhando, agora está começando a ter possibilidade de fazer animação de entretenimento mesmo para TV, e daí virar esses produtos e tal, né? Tá começando. Mas, assim, nos anos 80 isso era impensável. Mas, de alguma forma, o Maurício, ele conseguia coexistir nesse universo, né? Então, existia o Maurício e existia comerciais, né? Os comerciais era onde artistas que tinham skill, eles iam procurar trabalhar nos comerciais para eles desenvolverem ainda mais o skill deles e tal, e era meio que onde tinha o dinheiro, assim, digamos assim, a publicidade, Isso né? não mudou muito. E ainda, eu acho que não. E eu acho que muitas coisas não mudaram, assim, com relação à publicidade, né? Ao longo de 15 anos, que é a minha pequena experiência, mas o Daniel Messias, por exemplo, que foi o meu primeiro diretor do estúdio que eu trabalhei, o primeiro estúdio que eu fui trabalhar, né? Ele conhece muito bem isso, ele já trabalhava lá, na época que eu iniciei há 15 anos atrás, ele já trabalhava há 30. Então ele conhecia muito bem já como que era a publicidade. Então, realmente, a publicidade ela muda pouco, ela é muito selvagem, assim, né? Tudo é muito veloz, tudo é muito rápido, então aquela coisa de fazer animação na publicidade, ela é uma puta de uma escola, porque você quer se propor a fazer uma animação com uma qualidade, abre aspas, feature, fecha aspas, mas num tempo, numa esfera muito inferior a uma esfera que você tem dentro do feature, né? Até a questão de pesquisa, né? Sabe? Você pega um feature, pega o Rei Leão lá, qualquer coisa. Olha, tudo que você olhar ali, né? O design do Rei Leão, qualquer coisa que você olhar, o design de uma palmeira, tudo aquilo ali teve um tempo de maturação grande, de reflexão, para chegar naquilo, né? Estou falando só visualmente, sem contar história, sem contar nada. Então, daí também que é uma coisa que não importa para os comerciais, né? Os comerciais é só o visual, não tem história. Mas aí, quer dizer, então você tenta emular uma qualidade, né, que existe no longa-metragem, mas numa esfera muito menor. O que isso resulta? Qual que é o resultado disso? Os artistas têm que trabalhar muito rápido, e daí, quer dizer, virou uma tradição de comerciais, essa coisa dos artistas dobrarem à noite, de trabalhar um monte, né, passar dias a fio trabalhando, sem parar, coisa de semana e tal, para conseguir cumprir essa meta de fazer uma qualidade superior, né? Eu entrei nesse environment, esse ambiente, né, onde
no estúdio do Daniel Messias, tinha uma reputação de fazer uma qualidade mais alta, né, no Brasil de comercial 2D, né? Na época era 2D, não existia o CG já quando eu comecei, com certeza, né? Mas a vocação daquele estúdio era 2D e o mercado era mais voltado para o 2D, né? Foram 7 anos finais de 2D que eu peguei, né? E aí, quer dizer, para você entrar nesse mundo, você tinha que carregar as mangas e trabalhar pra caramba. Você tinha que trabalhar pra caramba. Então, todo mundo que vem do background de comerciais são trabalhadores, assim, são pessoas realmente que sabem o que é uma pauleira e tal, né? Mas, por outro lado, é uma porta de entrada para o universo, né, de animação que hoje ainda acredito que seja parecido, né? As produtoras de comerciais, tipo Vetor, né? Que é mais voltada para CG e tal, e outras que tem aí, acredito que é parecido, né? O comercial, ele abre as portas para pessoas novas, né? E para mim foi assim também, né? Eu acabei tendo essa oportunidade de começar aqui para... Imagina, né? Como a gente estava conversando. Hoje eu moro em Curitiba por opção, né? Foi engraçado, eu fiz essa elipse, né? No início, quando comecei minha carreira, eu queria animar, eu sabia que tinha que sair daqui, né? Porque Curitiba é um ovo, né? Como dizem aqui, né? Curitiba é um ovo, mas não é mais, né? Claro, agora não é mais. A gente estava conversando, tem um monte de gente, um monte de artistas por aqui e tal. A cidade está ficando bem interessante, né? Então, mas na época eu saí daqui, né? Para ir para São Paulo animar no estúdio no Daniel Messias, e isso para mim foi uma puta vitória, assim, né? Porque são coisas que acontecem numa certa época da vida que você ou vai ou racha, né? Eu tava numa época da vida num limiar, também 20 e pouquinhos anos e tal, que era assim, ou eu consegui um trabalho num estúdio de animação de verdade, fora de Curitiba, em São Paulo, né? Eu sabia que existia o Rio de Janeiro também, mas eu tava mais focado em São Paulo, ou então eu acabo indo para uma outra área, né? Eu vou ter que arrumar alguma coisa por aqui, vou virar um designer gráfico, sei lá, web design, alguma outra coisa. Estava num limiar, eu não tinha ainda, por exemplo, assim, que nem hoje eu tenho skills, né? Porque, claro, eu trabalhei por muitos anos, então você adquire skills. Aí tem reputação também, porque eu já fiz muitos trabalhos, então com isso tem muita gente que me conhece. Então, aí você vai ser sincero no mercado, mas naquele momento não. Então é uma coisa assim, você tá ali caminhando no fio de uma navalha, né? Tipo assim, se você conseguir aquilo ali, beleza, você vai. Se você não conseguir, você tem meio que pouco tempo, você acaba indo para outra coisa, né? Então aí, quer dizer, eu consegui esse trabalho no estúdio do Daniel Messias, e para mim aquilo foi o início de uma carreira, e até hoje eu não me esqueço da cartinha que o Daniel Messias me mandou, né? Que aceitando, né? Me aceitando para eu ir lá fazer uma conversa com ele para um possível estágio ali de 2 meses e tal. Eu não me esqueço dessa carta, foi um definidor de carreira, assim, definidor de águas, né? Que eu mandei meu portfólio e ele me retornou, né? Então aquilo ali foi uma coisa que foi definidora, né? Para que direção eu iria na vida. E aí, quer dizer, os comerciais abrem as portas, né? Então aí eu consegui começar a coisa. Talvez eles abram as portas para muita gente nova, porque as pessoas vão morrendo pelo caminho. Nossa, que dó. Uhum. Isso foi uma piadinha, mas quem trabalha com publicidade sabe. Cara. É bem assim, infelizmente, é verdade. Né? Mas esse foi o contexto, né? Foi o contexto do início. Ô, Luz, então você não é de São Paulo, você resolveu ir para São Paulo e agora você não está mais lá, correto? Pois é. Então, olha só. Então, como eu estava falando da elipse, né? Então aí, com o tempo eu fui trabalhando e conhecendo gente e tal. E também tinha aquela coisa, na época, ali, 2003... o trabalho era necessário você estar no local, no estúdio, para fazer, né? Eu tinha que estar lá no estúdio do Daniel Messias, numa mesa, né? Numa mesa com papéis na minha mão, desenhando, né? Eu tinha que estar lá no local. E também houve um shift da internet, né? A internet também modificou consideravelmente as relações de trabalho, né? E hoje você trabalha remoto? Eu trabalho remotamente, assim, a maior parte do tempo. Quase assim, 90% do tempo eu trabalho remoto. Então, isso foi mudando também gradualmente, né? Então, depois que eu fiquei uns 6 ou 7 anos, não me lembro bem exato, no Daniel Messias, aí eu mudei e comecei a trabalhar como freelancer, e a partir daí eu fui começando a trabalhar na minha própria casa. No meu apartamento em São Paulo, eu trabalhava lá. Então, eu ia nos lugares, tinha o estúdio do Rooney Bannock, né?
acho que vocês talvez conhecem o Rooney. É que conheço. Incrível, cara. Vocês falaram com a Rosana já aqui, não? Com a Rosana Já falei com a Urbe? Rosana, falta o Rooney agora. Ah, tá, então. A Rosana, ela era a esposa do Rooney na época, né? Então, e o Rooney, ele era um animador, hoje ele tá nos Estados Unidos também, ele tinha um estúdio aqui, daí eu ia lá pegar trabalho com ele, fazia. Pegava trabalho com o Daniel Messias também, daí como freelancer, com o Sandro e tal, e fazia pra minha casa. E foi passando o tempo, e eu fui abrindo essa coisa de clientes e tal, e comecei, e aí eu cheguei a uma altura, eu falei, pô, eu só trabalho aqui em casa, né? Não preciso morar em São Paulo mais. E eu gosto, eu gosto de Curitiba, né? Não que eu não goste de São Paulo, eu gosto muito dos amigos, das pessoas que eu conheço em São Paulo, mas eu também gosto muito de Curitiba, porque é o lugar que eu nasci, também eu tenho muitos amigos aqui, então eu passei, assim, meio que uma década, um pouco mais de uma década, longe dos amigos e longe da família e tal. Chegou uma certa altura na vida, você vai amadurecendo, né? Então, a gente vai mudando também, né? Então, coisas que pareciam realidades, tipo, no início da minha carreira, eu era um cara muito assim... Não, é tudo para animação, é tudo para minha carreira. Eu abria mão de tudo para eu ficar estudando, para ficar desenhando. E eu acho que abri mão também dos amigos, da família, dessas coisas, sabe? E chega uma certa altura da vida que isso volta para você, né? E aí eu comecei a pensar... Eu tô filosofando porque... Por favor. Mas acho que isso é... Nosso tema favorito. Isso é importante também, né? No nosso âmbito humano, né? Acho que seria muito pobre se eu entrasse aqui se eu ficasse falando tecnicamente sobre o que é animação, né? Não tem sentido. Mas, então, eu acho que chega um certo momento da vida que eu comecei a questionar isso, né? Para mim, o trabalho, o desenho, tudo era número um. E aí chegou uma certa altura e falei, não, eu preciso também ter um pouco de vida, eu preciso, sabe? Eu cheguei numa altura que eu quase mandei pro espaço meu casamento, assim, sabe? Foi uma coisa que... exatamente, eu olhei, eu saí um pouco de dentro de mim, me olhei de longe, e eu vi e falei, pô, eu não sou um cara legal, eu não tô sendo uma boa pessoa, né? Eu só sou uma pessoa enterrada no meu trabalho. E aí eu tentei modificar um pouco isso, né? Melhorar, também viver um pouco a vida, estar mais próximo dos meus filhos, né? Eu sempre tive a coisa de estar próximo dos filhos, né? De ter os filhos em volta de mim nessa época que eu estive trabalhando em casa, o que era uma coisa... Foi uma coisa boa de certa forma, né? Mas eu queria mais, eu queria também participar da vida deles, não só eles estarem perto de mim na mesma casa, né, enquanto eu estou trabalhando, mas eu ter mais participação na vida deles, e recobrar as minhas amizades, e aproximar também os meus filhos da minha família, porque em São Paulo a gente estava ali, nós éramos um núcleo familiar, né? Essa parte que você está falando sobre você viver a tua vida, de você estar em volta da tua família, dos teus amigos, eu acho ela muito importante. E eu queria saber como foi para você essa mudança de você trabalhar o dia inteiro em volta de outras pessoas e de repente você se vê sozinho no seu quarto trabalhando. Como que foi lidar? Você se sentiu sozinho? É solitário para você? Como você lida com isso? Não, foi bem solitário, isso é interessante, né? Eu gosto de falar sobre isso também. Eu acho que eu sempre tive uma ideia assim, de que a animação, ela... existe uma certa armadilha na animação, assim, né? Nós somos criaturas, por natureza, meio introvertidas, assim, né? Nós queremos ficar assim, dentro da caverna ali, né? Imersos naquele mundo de desenho e tal. E eu não sou exceção para isso, sabe? Nesse assunto eu não sou exceção. Eu acho que eu sou uma pessoa... Apesar de que quando estão falando comigo, muita gente me considera uma pessoa extrovertida e tal. Sim, essa é a imagem que eu tenho também. Pois então, mas eu acho que eu sou extrovertido para um grupo bem pequeno, sabe? Acho que eu tenho uma coisa dentro de mim, assim, que é muito introvertida, sabe? E para mim até sempre foi difícil, assim, dar aula, sabe? Eu dou aulas, né, hoje, e, né, eu tô fazendo aqui podcast, tal, Iconicast, e sempre foi difícil para mim me externalizar mais. Então eu acho que eu sou uma pessoa extrovertida com quem eu trago para dentro da minha esfera, assim, né? Dentro da minha esfera, dentro do meu círculo pessoal, assim, eu acabo me tornando extrovertido. Mas eu sou uma pessoa que ela tem uma tendência a ser mais introvertida. E
quando eu estava no estúdio, eu tinha um canal dessa extroversão mais claro, né, no ambiente, com pessoas e tal. E aí esse foi o lado meio negativo de eu ter entrado como freelancer, né? Então isso já ainda em São Paulo, né? Eu fiquei dentro do meu... Eu fiz um escritório no meu apartamento lá, um home officezinho, pequenininho e tal, e eu ficava ali dentro, trabalhando o dia inteiro, né? E aí, quer dizer, a minha convivência era minha esposa, meus filhos e tal, mas e aí quando eu ia, né, eu ia nos estúdios, eu ia lá no estúdio do Rooney, aí às vezes a gente ficava conversando um pouco lá, tal, né, pegava trabalho, eu conversava um pouco com as minhas relações profissionais, mas eu não tinha aquela convivência diária, né, às vezes você pega um trabalho, aí você fica um mês naquele trabalho, né, e aí depois você não volta para conversar com aquela pessoa especificamente. Então, eu notei que eu fui ficando cada vez mais fechado, eu fui me fechando, eu fui virando uma pessoa dentro de um casulo ali. Isso foi os primeiros anos de freelance, né? Para localizar, assim, eu tô com 15 anos de carreira agora, né? Aproximadamente. Então, isso foi ali mais ou menos no ano 6, 7 ali. Eu não me lembro exato se eu fiquei 6 ou 7 anos no Daniel Messias, mas quando eu saí, comecei a trabalhar como freelancer, esse foi o início, os primeiros anos ali, né? Então, da segunda metade da minha carreira ali pra frente, foi quando começou isso, sabe? E aí eu tive consciência disso. Né? Eu comecei a falar, eu tô virando um homem fechado, assim, uma criatura das cavernas. Assim, eu tenho que sair da caverna, né? E é uma tendência do artista, como eu tava falando com vocês, é uma tendência do artista, assim, de muitos artistas, né? Minha em particular. E aí eu comecei a fazer movimentos, né, de me ressocializar. Então, foi uma época que eu comecei a dar aula, né, eu conversei com o Marcelo Campos da Quanta, que eu conhecia, e falei, posso dar uma aula aí? Ele, beleza, vem dar uma aula. Eu comecei a dar aula aí. Foi minha primeira experiência com aula, né. Aquilo ali já abriu, assim, né, é legal. E até hoje eu dou aula, né, depois eu tentei sair das aulas, mas não deixaram. O Vidal da ICS não deixou. Então, eu saí da Quanta e falei, não, beleza. Eu fiquei um tempo lá, uns 2 anos, eu acho, não me lembro bem, uns 2 anos. E aí eu falei, bom, beleza, já acabou minha experiência com aula agora, não vou mais dar aula, porque foi legal, socializei com os alunos e tal, já deu um refresh. Não vou mais dar aula nunca mais. E daí, assim, foi no mesmo mês, ou na mesma semana, foi muito rápido. Aí o Vidal da ICS, que é meu, super amigo, assim, meu amigão. Super querido. Nossa, o Vidal é genial, né? E aí o Vidal, ele, não, você quer vir aqui conversar pra dar aula, não sei o quê? E aí rolou, né? Foi aquela conexão imediata, né? Eu me conectei muito, assim, com a ICS e tal, e com o Vidal e o Fernando, todo o pessoal da ICS. Tudo foi uma coisa bem legal, e eu continuei dando aula. Então até hoje eu tô nesse mundo de alunos, que é uma coisa gostosa pra mim, sabe? Imagina, eu tô com 38 anos, né? Daqui a pouco eu tô com 40, né? E eu tenho alunos de 20 e poucos ali, 21, 22. É gostoso estar ligado nesse universo. Eu tenho filhos também, então eu também tô ligado no universo deles, né? O que eles gostam. Tenho um filho pequeno que eles assistem desenho na TV, então eu fico ali vendo o que eles assistem e tal, né? Porque é muito difícil, na verdade, né? Você acompanhar tudo o que acontece no universo de todas as gerações, né? Então, né? Então, assim, ter filhos é uma coisa legal que ela te conecta com uma geração, né? E ter alunos também te conecta com alguma geração, né? Então, eu gosto de conversar com meus alunos, saber o que eles estão vendo, que filme você viu, que filme você gostou, por que você gostou, por que você não gostou, né? Ficar em contato com essas gerações diferentes. Então, eu acho que assim, no meu início eu tive esse certo fechamento dentro da caverna, do artista, né? Mas aí com o tempo eu fui achando portas também de saída dessa caverna, né? Então uma delas foi os alunos, outra delas foi que eu me aproximei também dos meus amigos, né? Eu tive uma fase assim, que abandonei meus amigos, né? Me arrependo muito disso, sabe? Porque assim, todo o meu background, né? E quase todas as turmas de escola, as turmas que eu dou, eu vou lá no começo, chega algum ponto da aula que eu conto a minha história pessoal, né? Que a minha história pessoal é o seguinte, eu tive um filho com 16 anos para 17, né? Eu acho que vocês já sabem, talvez você já saiba disso, né, Henrique? Das outras vezes que a gente conversou, você se lembra desse fato?
Cara, por um momento eu tinha me esquecido, agora Pois tá é, vindo tudo pois de é, novo. eu acredito que nas nossas outras conversas eu tenha mencionado isso já, mas enfim. Então toda vez que eu tô conversando com alguma pessoa nova, né, aí eu dou essa informação, aí sempre todo mundo, nossa, que coisa. Isso foi uma constante na minha vida, eu já me acostumei com isso. Desde que eu tenho 16 anos, 17 lá, meu filho nasceu, eu tava com 16 para 17, né? Puta, foi um puta trauma no começo, ter que contar pras pessoas, né? O filho em si foi fácil. Não foi nem o filho, Não foi fácil trauma. de lidar, de criar o filho. Foi fácil. O difícil é ter que ficar contando pra todo mundo aquela história, né? Explicando. Então assim, isso não muda, né? Então até hoje eu ainda... Então, entra uma turma nova minha, pessoas novas que eu conheço, eu vou lá e falo, olha, eu tive um filho, tá todo mundo, nossa. E tem toda uma história, né? Eu tive um filho, daí nós nos casamos, eu casei com a Sabrina mais tarde e tal, uma puta história maravilhosa de amor e tal. Mas o ponto é o seguinte, que eu me tornei muito responsável, eu acho, muito cedo, assim, com essa história de ter um filho ali tão jovem, né? Então, quando eu tava ali com 19, 20 anos, meu filho estava pequenininho, eu tinha um senso assim, de responsabilidade muito grande, que eu tinha que criar aquele moleque, né? Uhum. Eu tinha aquela coisa, não, pô, eu tenho que... E aí outra coisa, eu queria uma profissão que era bem fora do normal, né? Não queria fazer uma faculdade de arquitetura, que meus pais, eles falavam, vai fazer arquitetura, vai fazer não sei o que, tal. Eu não queria, né? Eu queria fazer desenho animado, né? Que era uma coisa totalmente fora do normal, e eu tinha um filho naquela idade que era uma coisa totalmente fora do normal, né? Então tudo estava fora. Meu filho, vou desenhar. Tudo estava fora do normal. Nem meus pais, eu imagino, coitados deles, né? Eles deviam estar loucos da vida. O que esse garoto, ele quer fazer desenho animado, fica botando filho no mundo, esse rapaz. E ele ainda vem me dizer que ele quer fazer animação, fica desenhando. Isso não é. Não é possível. Onde eu errei? Eu tenho pena dos meus pais hoje, né? O que eles passaram, mas eu fui teimoso, né? Eu falei, não, eu quero fazer desenho animado, e é isso que eu vou fazer. Quer dizer, então, em contrapartida a esse meu desejo de fazer algo que era fora do comum, algo não conhecido, não existia faculdade, não sabia se existia trabalho no Brasil, não existia nada na minha cidade. Quer dizer, em contrapartida a isso, eu tive um esforço hercúleo, assim, né? Um esforço fenomenal no sentido da minha dedicação, né? Então, hoje, eu acho que isso é uma questão muito grande que muita gente pergunta, inclusive, eu acompanho os e-mails, né, que você manda, o newsletter lá, tem muita coisa de motivação, né? Muitos jovens hoje, eles estão naquela... Putz, de onde tirar motivação? Como fazer para desenhar todo dia? Tal, isso eu vejo nos meus alunos isso também, isso é uma pergunta corrente, né? E eu acredito que tem certos casos na vida que a vida ela te dá um pontapé e aquilo ali vira o teu motor, sabe? Meio que não tem escolha também, né? Isso, foi o meu caso. É um negócio assim, eu pensei assim, pô, eu quero fazer esse troço aqui. É um negócio que é fora do comum, é completamente diferente do que eu poderia fazer uma faculdade, algum caminho mais compreensível, né? Eu quero fazer isso. Eu tenho um filho ainda, né, para deixar o background um pouco mais complicado. Então, quer dizer, então a minha contrapartida foi, beleza, eu vou me esforçar 100%. Então eu não tive dificuldades em me esforçar, em, tipo assim, praticar desenho exaustivamente. Você não tinha tempo para perder, né? Eu não tinha tempo para perder. Então eu tava com 19 anos, ali 18, eu tava já com essa mentalidade, eu tava tipo assim, um trem a todo vapor ali, em ponto de bala, que eu falava assim, ou eu faço isso agora ou não vou fazer nunca, porque, né, eu tô com um filho aqui, pequenininho, crescendo, então existe uma coisa assim, interna tua, né, que você fala assim, pô, eu tenho que dar conta de criar o meu filho, né, eu tinha isso, né, eu não ia pegar, não, vou largar a criança, nunca passou na minha cabeça isso, né, então eu tinha essa coisa interna, eu tenho que dar conta do meu filho, eu também quero correr atrás dos meus sonhos, dos meus ideais, então isso foi um motor para mim, um negócio que hoje eu olho em retrospecto, vejo que foi um puta de um motor para isso, para eu ter esse esforço, essa motivação de ir atrás das coisas, né? E eu acho que em muitos casos não é culpa de ninguém também. A vida te coloca coisas na frente, assim, ela vai colocando coisas que te tiram do foco, né? Mas para mim aconteceram várias circunstâncias que me colocaram no foco.
E aí, um dos custos disso foi essa questão dos amigos, né? Então, enquanto os meus amigos eles estavam ali, estavam curtindo, estavam vivendo ali, né? 20 e poucos anos, eu tava lá desenhando. Uhum. Então, eu acho que isso, assim, então tudo na vida, as escolhas que você faz, elas são relevantes, né? E você não vê a relevância delas na hora. Você consegue ver a relevância delas lá na frente, só, né? Uhum. Então, por isso que eu aprendi isso com o tempo, assim. É bom, é gostoso você poder ouvir uma pessoa mais velha, alguém que já tem, sabe, mais experiência que você, mesmo que seja pouco, né? Às vezes a pessoa tem 5 anos mais de experiência que você, mas aquilo já é alguma coisa relevante, porque aquela pessoa ela já tomou decisões e já colheu resultados que não são imediatos, né? E aí eu passei a tentar ouvir, a buscar mais mentores, sabe? Foi difícil para mim, porque eu nunca tive muitos mentores, assim, sabe? Eu sempre estive no papel de mentor. Eu lembro que eu era muito novo, na faculdade, em qualquer lugar, ninguém nunca estava pronto para me dar respostas. As pessoas esperavam que eu desse respostas. Sempre foi. Você era pai não só do seu filho. Pois é, de certa forma. Então, e são coisas que parece que o universo ele te coloca naquela posição, sabe? Então, eu tive muita dificuldade de ter mentores, assim, pessoas que iam lá e me falavam, faz isso, faz aquilo, vai por ali, tá. Eu sempre meio que parecia que eu era o mentor, né? Mas eu valorizo muito isso e eu procuro bastante, assim. E às vezes eu encontro esses mentores nos livros, sabe? Eu gosto, eu leio muito, né? E aí eu começo a ler, e aí eu vejo, pô, esse cara que escreveu isso, né? Isso aqui serve pra mim. Isso aqui tem a ver com a minha vida, sei lá, né? E até no começo da carreira, no Daniel Messias, quando eu entrei e tal, no âmbito profissional, era muito difícil eu conseguir mentores profissionais também, né? O Sandro falou isso no podcast dele, que as pessoas, eles não dividiam o que eles conheciam, sabe? Então, assim, até o Daniel Messias mesmo, ele sabia animar, mas ele nunca sentou a bunda e falou assim, aqui, Luz, você tem que fazer isso, aquilo. Isso aqui você não faz, isso aqui você não faz. Nunca, não teve uma conversa sequer assim. Sempre não tinha essa cultura de você repassar o conhecimento, Não tinha. Então sempre foi uma coisa de você sabe fazer isso, né? É vergonhoso se você não souber. E daí eu ia atrás para aprender, né? Eu pesquisava livros, aí eu estudava por conta própria. Então isso também foi maravilhoso para mim, de certa forma. Porque criou uma autoconfiança muito grande de que eu consigo aprender qualquer coisa. Sabe? Então, hoje em dia, qualquer coisa que eu preciso aprender, eu sei que eu consigo ir atrás e descobrir, porque quando eu não sabia nada, eu consegui encontrar caminhos para descobrir isso por conta própria, sem ter necessariamente uma pessoa ali me guiando, né? Então, sem o Google. Sem o Google, exatamente. Que é o mais difícil. Então isso foi muito interessante, né? E aí, assim, então, hoje eu acho muito legal ter pessoas mais jovens à minha volta, que elas me ouvem também, né? Então, muita gente vem buscar em mim alguma informação, algum conhecimento, até mesmo para a vida, assim, né? Já sentei várias vezes, inúmeras vezes, com um amigo ou um aluno mais jovem, né, que vem me perguntar, pô, Luzi, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei como começar. Né? Puta, eu quero desenhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí eu sentei com a pessoa e falei, pera, calma, faz isso, faz aquilo outro. Então, eu fiz esse papel que ninguém fez pra mim, sabe? Que eu, muitas vezes, né? Então, acho isso uma coisa muito legal e algo que eu fui adquirindo e fui recuperando, né, na convivência com as pessoas. Isso para dizer que, né, nós fazemos decisões, eu estava falando sobre decisões, né? Eu acabo por muitas tangentes, mas eu vou voltar para as decisões. Eu estava falando isso, né? Um jornalista, uma pessoa assim, tem que ser muito concisa, né? Como eu não sou jornalista, então já era. Então, mas o que eu dizia assim, nós somos decisões, né? E essas decisões elas geram repercussões. Essas repercussões elas vão acontecer 5 anos depois, 10 anos depois, ou 1 ano depois, mas não é na hora, né? Mas você está toda hora fazendo decisões. E aí, o que aconteceu? Que eu estava falando lá atrás, eu sacrifiquei um pouco meus amigos, né? Eu tinha um grupo de RPG, né, de Role Playing Games, todo mundo conhece Role Playing Games hoje em dia, né?
Não, então, eu lembro que na época, né, na minha vida inteira, isso era outra coisa que eu sempre explicava para as pessoas, né? Não, eu jogo RPG. RPG é bababá, é isso, aquilo, outro. Então, felizmente, hoje não preciso mais explicar. Porque eu era um dos primeiros que jogava também, lá em 1993, ou 92. Você pegou o D&D primeira edição. Isso, exatamente. Eu joguei o D&D primeira edição, a caixinha preta. Sabe aquela caixa preta com um dragão vermelho na frente? Rapaz, sei. Dungeons and Dragons, os personagens tinham taco, não tinham... Exatamente, cara, a gente tinha taco, meu, e o Armor Class era o contrário. Eu sou da época do taco e do Armor Class ao contrário, exatamente. Olha aí. E pra explicar, né? E pra explicar que o Armor Class é ao contrário, né? Então o que acontece? Muitos anos depois, eu vou abrir uma outra tangente aqui que vai ser incrível, mas muitos anos depois eu comprei novamente a caixa da primeira edição, né? Por nostalgia. Olha aí. Porque o que aconteceu? Quando começou a primeira edição, era meu amigo, tinha um amigo meu que alguém dos Estados Unidos, um tio dele, trouxe aquilo ali, falou o seguinte, ó, isso aqui é a puta febre aqui nos Estados Unidos, ó, pega isso aí. E a gente não sabia, não tinha ideia o que era. A gente abriu aquela caixa, como é que joga esse troço, né? Era uma coisa maravilhosa, um negócio absurdo, que você cria histórias na hora, a gente ficou louco com aquilo, né? A gente não tinha ideia como jogar. A gente não tinha ideia de como jogava. Imagina. E aí a gente encontrou um outro carinha lá, ele, esse meu amigo Daniel, né? Ele encontrou, Daniel Jorge, hoje ele tá lá em Brasília. Espero que ele esteja ouvindo esse podcast que eu tô falando sobre ele. Ele achou um amigo que jogava e ele veio pra mim, né? Tipo, um tempo depois. Ele veio, cara, sabe aquela caixa? Só descobri como é que joga. E daí, nossa, aí acabou. E foi uma coisa maravilhosa. E daí o que aconteceu? Aí eu tive... Pô, a gente passou para outras edições, a gente foi para a segunda edição, etc. Comprou uma porrada de livros, mas eu nunca tive aquela caixinha, né? Aquela caixinha linda da primeira edição, pretinha, com o dragão vermelho na capa. E aquilo, eu tinha um amor por aquela caixa, né? E aí eu comprei. Uns anos depois eu achei no eBay uma novinha lá, comprei. E aí agora, recentemente, o meu filho pequeno tá com 12, né? Ele tá interessado por RPG e tal, ele adora. Não sei. Aí eu falei, bom, beleza, eu vou pegar essa caixa aqui da primeira edição e vou jogar com meu filho. E aí eu joguei com meu filho, com a minha filha também. E pra explicar a porra do taco, que era ao contrário o negócio. E ele falava, mas por que a Armor Class é ao contrário? Quer dizer que o 0 é o melhor que 10? É, filho, é isso. Por que, pai? Por quê? Aí eu falei, porque o Gary Gygax quis assim, simplesmente. O Gary Gygax, né, foi o cara que inventou o Dungeons & Dragons, né, e aí ele queria colocar vários tipos de dados diferentes, né, ele queria que cada mecânica do jogo rolasse um dado diferente, tivesse uma lógica diferente. O design de jogos evoluiu com o tempo, né, e aí, quer dizer, evoluiu para uma coisa bem mais unificada. Mas naquela época não, né, então simplesmente... É o contrário, porque o Gary quis assim. Acabou. É meio que é a mesma coisa que porque Deus quis, né? Pronto. Isso aí. Exatamente. O Gary Gygax é Deus pro Dungeons and Dragons, né? Então é simplesmente assim. Simplesmente foi assim. É assim e acabou. Muito bom, muito bom. Luzi, muita gente, então você comentou que chegava pra você perdido muita na vida, gente, né? Isso aconteceu muito, cara, muito. E se eu tô perdido na vida, o que você diria pra mim? Luzi, eu tô perdido na vida. Não, pra você eu não diria porque você tá encontrado na vida, você já se encontrou. Mas se você tivesse, eu acho assim, essa pergunta é uma pergunta que, na verdade, eu acho que as pessoas, elas têm os problemas delas, elas estão bem na cara delas. Né? Os problemas eles estão bem na cara. Isso eu incluí. Eu faço um puta exercício de me afastar de mim mesmo, né? Então acho que hoje em dia, assim, a capacidade de se afastar de si mesmo é a maior capacidade que você pode ter, sabe? E a gente fica muito próximo dos nossos problemas, né? Então a maioria das pessoas que falou pra mim, pô, eu tô com problema, eu tô perdido, né? Qual foi a tua pergunta? Eu tô perdido, o que fazer? Foi isso? É, exatamente. Quer dizer, a pessoa tá com um problema tão próximo, né, que daí é uma miopia, não enxerga, não consegue enxergar a solução, né? Tem que expandir a mente, então, né? E assim, eu falo isso em termos de desenho, né? Assim, é claro que a minha profissão é muito mais voltada para o desenho, né, para o mercado de trabalho, porque hoje assim, eu me expandi tanto que eu não estou mais limitado ao mercado de animação, né? Eu acabo trabalhando porque eu ensino um curso de Drawing Fundamentals, né, que são fundamentos de desenho,
Então isso abriu um leque para minha vida muito grande, porque assim, eu não trabalho mais só, não é só animação que é relevante para mim, mas desenho como um todo. E desenho, porra, é uma disciplina muito grande, né? E aí eu começo a trabalhar com alunos que eu vou encaminhar eles para um mercado que não é animação necessariamente. Então eles vão para mercado de ilustração, de concept, né, de pintura digital e tal. Então, assim, aí, assim, dentro do âmbito de trabalho, de desenho, e às vezes, muitas vezes no âmbito pessoal também é a mesma coisa. Você está com aquele problema que ele está muito, muito perto, muito próximo de você, que você não enxerga. Então, eu tento fazer a pessoa se perguntar coisas que ela não se pergunta. E nós fazemos, eu vejo eu fazendo isso. Então, tipo assim, o que eu faço o que eu proponho ou o que eu falo para qualquer pessoa fora da minha pessoa, fora da minha existência, é a mesma coisa que eu tento fazer para mim, né? E a mesma coisa que eu vi que eu não faço, aonde eu erro, né? Que é o fato de que eu não faço, por muito tempo, talvez não fiz a pergunta para mim, o que eu quero, o que eu amo, o que é importante para mim, né? Eu sempre fui como assim a minha vida, os planos foram muito ao contrário do que eu poderia imaginar, apesar de que, né, eu planejei que eu ia virar animador, eu virei, né? Então, várias coisas eu fui atrás e eu consegui, mas elas sempre aconteceram de uma forma muito inusitada, sempre aconteceu de forma bem diferente do que eu esperava. Então, o meu cérebro meio que se condicionou a não planejar coisas. Engraçado isso, mas não planejar. Né? Todo mundo planeja a vida, né? Todo mundo, eu vou planejar minha vida, eu vou trabalhar, e daqui a 5 anos depois de 5 anos eu vou comprar meu apartamento, eu vou começar a comprar meu apartamento, meu pai vai me ajudar a dar uma entrada, eu vou pagar mais uma grana, depois eu vou comprar primeiro eu vou comprar um carrinho, aí depois eu vou casar, aí eu vou viajar, todo mundo planeja. Coisas normais da vida, né? E eu me via assim uma pessoa que não planejava, uma pessoa que eu estava tão dentro do momento que assim, também a parte da vida de trabalhar como animador e freelancer, ela me puxou para isso, sabe? Era assim, eu tinha que resolver aquele momento, sabe? Aquele momento. Então, enquanto cada comercial, eu fiz mais de 100 comerciais, devo ter feito, sei lá, mais de 120, eu não tenho ideia, mas com certeza mais de 100. Então, assim, cada comercial que eu fiz, ele era uma imersão, assim, eu tinha que resolver aquele problema, né? E aí eu vi uma pessoa assim que eu parei de me questionar essas coisas importantes da vida, né? O que eu quero, o que é importante para mim e tal. Se perguntar, né? Aonde que eu quero chegar? Essa coisa que o pessoal faz, né? Ou se você for em qualquer grupo aí de planejamento pessoal, de coach, não sei o que, a pessoa vai te dar um formulário com essas perguntas, né? Aonde você pretende estar daqui 5 anos? Aonde você pretende estar daqui 1 ano? São coisas que eu não pensava. E também eu não pensava também o que eu queria, eu ia simplesmente resolvendo os meus problemas daquele momento, ali, o problema do momento. Você acha que isso fez falta? Eu acho que fez, só que eu só reparei que fez falta depois da pasta, como eu falei. As decisões que eu tomei, eu comecei a ver o resultado delas muitos anos depois, né? Então sim, acho que fez falta, porque... Por exemplo, aquela coisa que eu falei, eu resolvi que eu ia me dedicar 100% à animação e tal. Aí, anos depois, repercutiu que, tava uma pessoa isolada, né? Uma vez um cara na internet que eu nem conheço, um cara, ele me mandou umas mensagens e tal, e acontece que eu recebo muita mensagem, né? No Face, tal, uma porrada de gente, às vezes pessoas que eu não conheço. E às vezes a pessoa, se eu não sou amigo, essa mensagem ela vai para uma caixa paralela, vocês sabem disso, né? Vai pro spam. Sim. Request, né? Message request. Só que a pessoa que está do outro lado, às vezes ela não sabe disso, porque ela pensa que você ignorou a mensagem. Mas aí o cara, ele me falou uma coisa assim, eu mandei a mensagem, eu respondi a mensagem pro cara muitos meses depois, assim, né? Porque ela foi pegar uma message request e tem 100 mensagens lá. E eu não entro no Facebook toda hora. Ou todo dia. E aí o cara me falou assim, não, eu sei que você é uma pessoa fechada, de poucos amigos, não sei o que, mas eu queria te mostrar meu projeto aqui, bababá. Ô, Luz, você tem cara Como de poucos assim? amigos. Que mensagem? Aí eu falei assim, caramba, né? O cara nem me conhece, né? Ele não sabe quem eu sou. Mas eu não quero ser uma pessoa de poucos amigos, eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa mais aberta, né? Isso faz muitos anos atrás.
Então, quer dizer, eu acho que então as decisões que eu tomei fizeram diferença, a falta de se perguntar o que você quer e tal, em certos momentos ela fez diferença, né? Então fez falta, muitas vezes fez falta. Então eu falo isso para as pessoas, eu pergunto, o que você quer? Você tem que saber o que você quer em primeiro lugar, você tem que saber o que você quer, o que te faz feliz, né? O que te faz feliz, porque também muita gente, como é que é assim, ela não identifica o que faz ela feliz, ela quer ser bem sucedida só. Isso é muito... Mas o que isso quer dizer, né? Exatamente, isso é muito difícil. Tipo, se a pessoa... Não, eu quero ser bem sucedida. Mas o que você ama, né? O que você quer? Por que também, né? Tem que se perguntar... Por quê? Você que tem que criar a definição de bem sucedido. Isso, exatamente. Então, exatamente. E essa definição, ela muda absurdamente. Então, tipo assim, no início da minha carreira, a minha definição de bem sucedido é assim, não, eu quero ser um cara foda. Eu quero ser o Milt Kahl. Eu quero ser o melhor desenhista do universo. Eu quero ser o melhor animador. Eu quero ser um cara foda. Eu quero ser um cara foda. Beleza, então abre mão de um monte de coisa e fica aí desenhando, ralando. Beleza, pô, você é um cara foda, você é um cara foda, você é um cara foda. Aí passa anos, passa 10 anos, você pensa, pô, mas qual que é a definição de bem-sucedido? Não, eu quero ser um cara feliz. Eu quero acordar tranquilo, ler um livro, depois que acordar enquanto tomo meu café. Eu quero sair com a minha mulher, eu quero ir no parque com os meus filhos, ou sei lá, ir acampar com os meus filhos. Eu quero ter o tempo de eu poder sentar a bunda com um amigo e conversar. Eu quero ter a definição de sucesso ela muda muito, assim, ela muda muito. Então, eu acho que isso faz parte da maturidade e tal. E acho que também a vida ela é assim porque ela é assim. Ela tem que ser assim mesmo. No começo, você pensa daquela forma lá, porque tem que ser assim. Porque se você não pensar no começo, aí também você não evolui, entendeu? Mas aí eventualmente você tem que pensar, né? Então é uma coisa, acho que a natureza ela é assim. Então, tipo assim, eu não me arrependo de, tipo assim, não, durante uma época da minha vida, eu me dediquei absurdamente a desenhar e tal. Porque tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Então, sabe nos filmes, aqueles filmes, né, filmes de ação, da sessão da tarde, né, o herói, ele sempre tem que tomar decisões na hora, né, decisões que ele vai pagar caro por elas muitas vezes, né, isso acontece muito na dramaturgia em geral, né, se você voltar lá na dramaturgia, se você voltar lá atrás nos contos épicos, né, e você passar por toda a literatura mundial, e você chegar nos filmes hoje, sempre é assim, né, o herói ele tem que tomar decisões na hora, e ele toma decisões que tem que ser tomadas, né, igual o soldado tá na guerra lá, pô, ele toma decisões terríveis, mas que elas são as decisões necessárias naquele momento, e elas vão causar sofrimento depois, com certeza, elas vão causar sofrimento. No momento que você entra na jornada, você põe o pé ali, você sabe que você vai sacrificar, que você vai sofrer, talvez pessoas à sua volta vão sofrer, mas aquilo ali meio que é o teu destino, entendeu? Então, essa dramaturgia, ela se traduz muito na vida, muito. E eu sempre fui um cara ligado em história, assim, né? Quando eu comecei com a animação, eu sabia que a animação não serve pra nada. Se você não tiver história, esquece, não adianta você fazer a melhor animação do mundo, você tem que ter uma puta história pra carregar a animação, né? Por isso que eu não acredito em superioridade, supremacia do CG em cima de 2D. Isso aí é uma bobagem, é uma coisa que Hollywood, ela é comercialista, né? Então ela impõe essas coisas. Mas eu acredito na história. Uma boa história, você pode contar com bonequinhos de cutout, de papel, um teatro de sombras, o que for. É a história, né? E essa relação que eu tenho com a história é muito grande, desde o início. Assim, quando eu comecei a animação, também, eu tinha muito interesse por história. Então eu sempre fui de ficar, sabe, pegar os filmes, longa-metragem e tal, e ficar decupando a história deles, fazendo anotações. Desde quando eu comecei lá na animação. Então eu pegava lá um filme que eu achava muito foda, né, sei lá, Mulan, qualquer filme, e eu ficava decupando, né, a história, né, o breakdown da história, ficava, fazia. Fiz isso a vida inteira, até hoje, eu tenho esse interesse absurdo, assim, gosto muito de história. E a grande coisa, assim, a gente fala muito dos arquétipos, né, se você for estudar história, a fundo você vai entrar muito nos arquétipos, né, e daí eu puxo um livro do Joseph Campbell, não sei se algum de vocês hoje já chegou a passar por esse livro, né, que ele tem uma porrada de livros, né, entre eles O Herói de Mil Faces, tal, são livros, né, mais semióticos, assim, mais sobre simbologias e tal, mas, cara, aquilo ali é muito, assim, a significância da dramaturgia da história, ela é uma repetição da vida, sabe? Então, quanto mais eu entendi a história, mais eu via que na minha vida esse processo dramatúrgico, ele aconteceu mesmo. Então, sabe, chegou lá atrás, num certo momento,
eu tive que fazer isso, tomei decisões que depois elas repercutiram e tinha que ser assim, entendeu? Essa jornada do herói, né? Assiste ao Luke Skywalker, qualquer coisa assim, é exatamente isso. Você vai ver que ele tem decisões que ele toma que, sabe, são decisões estúpidas. Tipo assim, não, o que eu ainda tô fazendo? Eu quero que você não vai sofrer menos. Mas não, ele tem que ir atrás daquilo lá, né? E aí, claro que daí os amigos... exatamente, é como se fosse o chamado, né? É o chamado. Então tem uma certa época da vida, como a gente estava falando agora, que a gente modifica o conceito de sucesso, né? Mas naquele momento, lá no início, você é aquele cara que você está querendo ouvir o chamado, você quer ir para essa jornada, né? Você é o Luke Skywalker ou o Frodo, né, o Bilbo, sei lá. Você precisa ir para fora, né? Você precisa. E daí, claro que com isso você sacrifica. Olha, né, no Senhor dos Anéis, sacrifica os amigos dele, né? O amigo dele até quase morre junto com ele. Depois no fim ele sacrifica os amigos e tal, mas ele acaba atingindo um bem maior, né? O Luke Skywalker, qualquer um desses caras aí também, eles acabam fazendo sacrifícios no meio, né? E é claro que daí depende de qual que é a dramaturgia que você for estudar. Em certos momentos esse sacrifício é a própria vida do cara, quando é uma significância maior, mas trazendo para a nossa esfera humana aqui, né, a gente passa por essa jornada e ela se modifica ao longo do caminho, né, você vai mudando a percepção, mudando, e até mudando o teu papel com relação ao mundo, né, você começa sendo aquele jovem, né, o herói que ele quer para a aventura, você vai mudando, você vira o mentor no fim, né, interessante. Uau, sim, com certeza. A gente meio que vive a jornada do herói na nossa vida, né? Todo dia, né, cara? Diversos desafios. Todo dia, a jornada do herói. Pra mim é todo dia, né? De manhã cedo é o chamado pra aventura, né? Vem tomar café da manhã, tem que levar o filho pro escoteiro. Esse é o primeiro chamado da aventura, né? O chamado da esposa, né? O chamado do filho. Acorda. Legal. Aí depois você vai passando por todos os desafios ao longo do dia, né? Daí que você termina, você volta pra casa, volta pra sua caminha, vai pro seu lugar de repouso. Então é isso. Você ainda é um reflexor ativo sobre a vida? Você ainda reflete muito sobre a sua vida, o direcionamento que você tá? Você faz isso com frequência? Isso ainda é importante pra você? Então, assim, entrando no link dessa conversa, eu tenho feito isso muito mais depois dessa minha metade, né, digamos assim, do 1/4, no último 1/4 da minha carreira, né, eu tenho me tornado muito mais autoquestionador, né, nesse sentido de que eu passei por um período de meio isolamento, e aí isso, eu acho que muita gente, eu espero que isso seja interessante para quem está ouvindo, né, às vezes, eu não sei se a pessoa que vai ouvir o Iconicast, o que ela espera ouvir, né, sobre os últimos brushes mais fodas. Não, de forma alguma. Photoshop, né? Ou, né? O que a pessoa espera ouvir, né? Mas eu acho que são problemas humanos que muita gente, muitos artistas passam por esses problemas. E nós somos todos humanos, né? Então eu acho que assim, após esse período eu tive esse período inicial, né? Os primeiros 7 anos eu acho que foi isso, assim, né? De total imersão em trabalho e até abrindo mão de outros outros aspectos no prisma da vida, né? Depois do período de isolamento, daí vem o período de questionamento, de começar a questionar, né? Tipo assim, né? O que eu quero? Quais decisões que eu tenho que tomar, né? O que eu considero, né? O que eu considero ser bem-sucedido, né? Essa mudança de paradigma, né? Eu comecei a questionar muito mais. Eu comecei a fazer terapia também. A terapia ajudou muito, né? Esse é um negócio que eu recomendo, assim, se você tem uma pessoa para quem você externalizar as suas angústias, as suas opiniões, né? E eu gostei muito dessa coisa da psicologia, assim, sabe? Apesar que eu não entendo nada, né, tecnicamente da psicologia, eu me vi muitas vezes como um parapsicólogo, assim, uma pessoa que... E eu vejo que eu tenho essa característica, assim, sabe? Dentro de grupos, sabe? Dentro de grupos de amigos, eu sempre tive uma coisa natural de analisar a psique das pessoas, sabe? Sempre foi uma coisa assim que eu consigo definir certos aspectos, uma coisa mais intuitiva mesmo, porque eu nunca estudei psicologia, tal, não sou letrado mesmo nisso, né? Mas eu sempre gostei de analisar, né? De analisar a mente, né? Das pessoas que estão à minha volta, e aí quando eu comecei a entrar na terapia e comecei a analisar a minha própria mente, isso foi um negócio muito... Eu fui muito fundo, assim, nisso,
totalmente assim, dentro do acompanhamento, né, da minha psicóloga, mas eu fui muito, muito fundo na minha própria mente e eu achei isso muito prazeroso, muito bom, assim, sabe? E aí hoje eu vejo que o mundo é muito maior, assim, o universo é muito maior do que eu tinha ideia, assim, né? E às vezes eu percebi também que coisas muito importantes mesmo são aquelas que estão bem perto de mim que eu acabo ignorando, né? Que todo mundo acaba ignorando. Então, achar o equilíbrio entre isso, entre a vida pessoal, a vida de pai, a vida de marido, a vida de amigo, a vida de filho e a vida de artista, puta, isso é a grande vitória, você conseguir se inserir e se equilibrar dentro desses diversos universos. Você não é só um artista, né? Por isso que eu acho que muitos artistas eles acabam tendo um final meio trágico, assim. Em várias, não só no desenho, mas em qualquer área artística, né? Porque como artista, às vezes é muito difícil a gente lidar com o mundo, né? O artista ele tem um diálogo interno muito grande, né? E a gente esmaga tudo isso, assim. A gente esmaga o nosso diálogo interno, até porque nós somos artistas comerciais, assim, né? Diga-se de passagem. Trabalha em animação, vocês são artistas comerciais. Você, né, você não é uma pessoa que, sabe, que você cria à vontade coisas, né, e tal, faz o que você quer, não é. Você é inserido num contexto meio comercial, meio, né, dentro de uma indústria de entretenimento e tudo mais. E acho que, assim, nós temos uma tendência nós precisamos ter um diálogo interno constante. Nós matamos esse diálogo em muitos casos, né? Nós viramos pessoas, em muitos casos a gente vira pessoa super simplista nesse assassinato do diálogo interno. Então a gente vira uma pessoa super simplista, você vira um técnico, né? Não, beleza, eu sou um cara que eu sei fazer traços, eu sei resolver qualquer tipo de traço e tal. E aí eu acho que é possível você viver, você consegue viver e conviver de uma forma saudável, até racional, seguindo essa vertente, né? Mas aí tem outros artistas que eles vão para um outro caminho completamente oposto, que você abre o diálogo interno de uma forma talvez até descontrolada, onde aquilo ali vira uma represa, né? Você abre aquele troço e a represa inteira ela vem, né? Como se fosse aquela represa que cai um pedacinho dela e daí de repente toda a estrutura ela vem e aí a água que vem é demais, né? Aquilo ali inunda e aí acaba com tudo o que tinha ali. Então eu acho que muitos artistas eles vão para esse caminho, né? Então porque daí quer dizer tem uma questão interna tão poderosa, né? A vontade de se manifestar, a vontade de fazer coisas relevantes e tal. E aí aquilo ali é reprimido, muitas vezes suprimido, né? Você constrói esse dique em volta nessa represa. E aí quando aquilo solta é informação demais, né? Então é excesso, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E eu tive esse momento de repressão, de reprimir eu mesmo, né? E aí, quer dizer, mas aí eu consegui manter isso sob controle, eu consegui controlar, né? Eu nunca me senti vontade de me matar ainda, né? Mas eu entendo tantos artistas ao longo da história, por que isso aconteceu tantas vezes, de artistas, e até hoje acontece muito na música hoje em dia, né? De pessoas que elas estão envolvidas dentro do campo artístico, de terem finais trágicos ou tétricos, né? Acho que por isso, porque nós somos muito conectados com o nosso interno, né? E às vezes o nosso interno é grande demais, ele não cabe dentro da pessoa. Aí a pessoa desliga, né? Então eu acho assim que você ter uma relação saudável com a sua psicologia interna e você não ficar colocando barreira, né? Tipo tapando o sol, né, com a peneira, sabe? Você vai construindo barreiras, assim, a tua mente vira ela tem todo aquele conteúdo dentro dela. Mas aí, por 1000 razões da vida, você coloca um band-aid aqui, aí você põe uma parede ali, aí você tapa com um pedaço de madeira ali, você vai tapando aquele troço, entendeu? E aí a tua mente vira uma coisa maluca, né? Então, eu acho que eu passei muito por esse processo de me autoconter, de segurar e tal. Mas aí, eu acho que ao longo dos anos, eu fui estou aprendendo a me controlar e tal. Isso vai mostrando uma mudança maravilhosa, assim, como se fosse você vai desabrochando, você vai virando uma outra coisa, assim, sabe? Então, acho que isso é muito, muito importante. Foi muito importante para mim, tem sido, né?
o autoquestionamento e essa autorreflexão, assim, tem sido muito importante mesmo. Luzi, você acredita que, como artista, você acaba expressando isso de forma inconsciente ou consciente, toda essa parte reprimida, digamos assim? Você consegue expressar isso nos seus trabalhos comerciais também? Você tem essa tendência? Cara, não, você diz assim, com relação a expressar a sua individualidade dentro do trabalho comercial? Isso. Então, comigo, isso também são coisas que são muito particulares, né? O que satisfaz cada indivíduo artisticamente, né? Então, assim, ser artista é uma puta de uma dádiva, você ser um artista. E, ao mesmo tempo, toda dádiva, né, você sabe, ela também é uma maldição. Então, tipo assim, e isso é tudo, né? Se a gente voltar na dramaturgia, né? O herói, né, ele tem uma dádiva. Toda dádiva do herói, ela também é a maldição dele. Depois, vamos lá, vamos no Batman, né? O Batman, ele tem uma dádiva, né? Que ele é um puto herói e ela também é uma maldição. Ou ao contrário, ele tem uma maldição que mataram a família dele. Isso virou uma dádiva, né? Que ele virou um puto herói, enfim, né? O paralelo é esse. Então, ser artista é uma puta dádiva, mas é uma coisa muito difícil, né? Porque eu acho que as pessoas que elas não são artistas, sem desmerecer ninguém, né? São pessoas que é mais simples, são pessoas mais simples, eu acho, assim. Elas não têm uma necessidade de externalizar ou de exprimir as informações internas que ela tem, né? Chamemos de sentimentos, né? Né? Se eu for falar assim, puta, eu sou uma pessoa que eu quero exprimir os meus sentimentos na arte, né? Eu quase começo a entrar num discurso de fine arts, assim, né? De belas artes, que o pessoal de belas artes, eles têm mais essa vertente, né? Que você tem que ir lá e fazer o que você quer. Faz o que você quer. Você pega um canvas lá e põe o que você quer, exprime a tua personalidade, foda-se a técnica, desculpa a palavra, né? E eles são muito por essa vertente, né? Então, é uma vertente válida. Tá? Agora, pra gente que trabalha na vertente comercial, né? Como fazer para externalizar? Pô, se o cara faz belas artes, daí, sabe, ele faz o que ele quer, realmente aquilo ali funciona como esse canal, um canal de comunicação do interno do artista para com o mundo. Se o mundo vai aceitar, se o mundo vai achar aquilo ali uma porcaria, pouco importa. Isso faz parte da autoaceitação do cara, né? Interessante isso. Agora, nós no mundo comercial, nós temos um problema. Nós queremos a aceitação. Isso é um problema. Porque quando eu faço um desenho que ele está inserido num contexto comercial, eu tenho que lidar com o negócio de aceitação desde o início já, né? Digamos que eu estou fazendo para um cliente, eu quero a aceitação dele, eu quero comprar, eu quero ganhar a aceitação dele. Então, suponhamos que eu vou fazer vou falar da minha experiência de poucas semanas atrás. Eu vou fazer um comercial para ração de gato purina, certo? Eu não tenho feito comercial por muitos anos, mas eu voltei eu fiz um recentemente, faz alguns meses, um pouco mais de um mês aí, para ração de gatinhos purina lá de Londres lá. Então, quer dizer, eu quero uma aceitação deles, eu tenho que fazer um gato de uma forma que seja o gato que eles querem, tá? Tem vários níveis de aceitação. Eu tenho que fazer uma animação que seja foda, né? Quando eu faço aquela animação, eu penso, essa animação tá digna, ela tá dentro, né? Digamos assim, eu quero me aproximar dos mestres da Disney, dos Nine Old Men, né? Ela é digna, né? Ela tá dentro disso, apesar que eu sei, né? Eu não tenho os recursos, como eu tava dizendo lá, né? Do feature, né? É um comercial. Mas assim, eu quero atingir aquela aceitação, né? De que vai estar digno dentro daquela esfera, né? Quando o artista ele vai no Facebook, no Instagram, ou Instagram, sei lá, né? Às vezes eu tenho a tendência de ficar pronunciando as coisas em inglês também. Já fui muito julgado por isso, né? Cara pedante, né? Por que ele fala Facebook? Desculpem, eu já peço desculpas por isso. Quem conversa com pessoas de fora, eu fico nessa, assim, faço reunião com cara em inglês, eu fico todo o tempo tentando aperfeiçoar minha pronúncia, né? E daí eu tô falando em português, aí às vezes insere uma palavra, eu vou lá e falo... fica assim. Né? Mas enfim, Instagram, né? Então o cara coloca no Instagram, a pessoa ela quer também a aceitação, né? Então ela quer que aquilo ali seja aceito
pela comunidade dela também. Então tem vários níveis de aceitação, até a aceitação do cliente, tem a aceitação da comunidade. É engraçado, a aceitação do professor, né? Os meus alunos, o que é o processo de aluno, professor, ou mestre, aprendiz? Ele é um processo de aceitação, né? Ele é um ritual de aceitação, que no momento que o aluno ele passa comigo 6 meses, e aí ao término desses 6 meses, eu falo para ele, não, o teu desenho está competente, o teu desenho está bom, o teu desenho tem tais características e tal, que você se insere dentro de um mercado e tal. Isso é um ritual de fogo, de passagem, um ritual de passagem, que o aluno ele passa por isso, ele sai daquilo ali e fala, não, Luzi falou que o meu desenho tá bom, ou tá muito bom. O Luzi me aceitou enquanto artista, então ele se aceita enquanto artista, certo? Então, esse processo ele é muito importante, até aí você vai entrar na forma da mentalidade ocidental, né? Esse é um processo que a nossa mentalidade humana, nós necessitamos desses rituais ao longo da nossa existência, né? E hoje em dia nós perdemos, eu estou voltando no Joseph Campbell, né? Nos assuntos do Campbell. A nossa existência ela perdeu o caráter ritualístico totalmente hoje em dia, né? Não tem mais ritual, mas isso é uma coisa que faz parte da necessidade humana, né? Então, se a gente voltar nas sociedades mais primitivas, sociedade indígena ou a sociedade europeia aí mais primitiva ao longo de séculos, sempre existiu o ritual, né? Tipo assim, não, o ritual pro cara ser um guerreiro, o ritual pro cara da puberdade, né? Primeiro ele vai virar um homem, né, quando ele tem uma certa idade, ele vai fazer um ritual. Aí os outros homens daquela comunidade vão falar, não, beleza, agora você é um homem. Você saiu do âmbito da criança, agora você é um homem. Aí depois ele sai disso e ele vai pro casamento, aí ele vai virar um guerreiro, ou vai virar um xamã, vai virar não sei o quê. Então tudo isso tem ritual. E o ritual é o processo de aceitação. Você foi aceito, você é um guerreiro. Porque é engraçado, isso também está na dramaturgia. Você pode ver nos filmes, ou isso se replica infinitamente, né? O cara ele já tem tudo dentro dele. Ele tem tudo dentro dele, mas ele precisa de uma confirmação. Ele precisa de que um cara maior que ele, um mestre, vá lá e fale, não, você é um Jedi, sei lá. Ou ele tem que vencer o cara, aí ele se convence. Ou alguém tem que falar de fora, né? Então, isso são resquícios da nossa necessidade do processo ritualístico, né? E aí quando você vai numa faculdade, ou você tem um tutor, você está reproduzindo esse processo de aceitação, essa coisa, e de chancela, né? E de aprovação, né? E tudo mais. Então, assim, isso dentro do que nós, assim, não, beleza, nós somos pessoas que nós queremos a aprovação, né? Nós queremos essa aprovação. Então, voltando no início dessa pergunta, existem muitas formas diferentes que cada artista acredita que ele está canalizando, que ele se satisfaz dentro do âmbito comercial, né? Então, quando você fez a pergunta, a primeira coisa que eu falei foi, num âmbito bem pessoal, na animação, eu me satisfazia muito, assim, eu me satisfaço no quesito, assim, eu me lembro desse sentimento, mesmo fazendo comercial, sabe? Eu estar numa mesa de animação, e eu falar assim, nossa, eu nasci para esse cara, que eu gosto de fazer isso aqui, né? De flipar um personagem que eu estou desenhando, e esse personagem ele ter uma chama da vida ali, né? Ele atuar com conta própria, né? Então, assim, para mim, assim, eu me sinto satisfeito em colocar vida num personagem, mais até do que só em desenhar. Fiz um desenho aqui parado de um personagem, tal. Colocar vida nele, para mim, é uma coisa que parece que satisfaz o desejo de canalizar, né? De se colocar em alguma coisa, né? Beleza, eu animei aqui, esse personagem tem vida, portanto, é uma coisa louca isso, né? Mas, portanto, esse monte de papel com impressões de grafite nele, colocado em sequência, a 24 frames por segundo numa tela, sou eu. Uhum. Isso é legal de pensar, sabe? Eu acho... Essa seria a sua validação? Então, eu acho que de certa forma num prisma, mas eu descobri que eu sou um prisma muito, muito facetado, eu sou muito multifacetado. Então, assim, eu sou uma pessoa assim, que eu não sou assim, beleza, eu quero animar aqui, animei essa cena, beleza, sou feliz, acabou. É só isso que eu quero.
Eu sou muito multifacetado, assim, sabe? Muito. Eu acho que todo mundo é também, né? Mas, assim, num prisma, eu fico bem... Eu acho bem satisfatório. E eu penso isso, assim, beleza, aquele monte de papel e traço, não sei o quê. Durante poucos segundos na tela sou eu, né? Então, é uma coisa de ser um ator, né? Aí, por outro lado, eu nunca consegui pegar uma era de ouro disso, né? Eu nunca consegui pegar isso. Isso não foi tirado de mim, né? Aquela era de ouro da animação, onde eu teria uma oportunidade de ir né, desenhar no papel e tal, e botar esse papel na tela, esse personagem que está atuando, que é uma ilusão, né? Ele tem uma voz de alguém, e são os traços que eu criei se movimentando e tal. Esse personagem sou eu, né? A grande sacada, a coisa mais legal é você fazer isso para cinema, né? Daí você coloca o teu personagem realmente numa situação de acting e tal. Então, essa geração eu tive muito pouca oportunidade, mas aí recentemente eu estava trabalhando nesse longa, né? Que eu não posso dizer qual que é, mas vocês vão ver no fim desse ano, vocês vão ver nos cinemas aí, né? Esse longa da Disney. Então, foi uma coisa assim, foi uma puta surpresa. Uhum. Eu não pensava que a Disney voltaria a fazer um longa-metragem que tivesse animação 2D, né? Ninguém imaginava mais. Todo mundo já disse como carta certa, carta marcada no baralho, sei lá. Tipo assim, não, a Disney ela botou todas as fichas dela no CG, né? Eles não têm mais nenhuma pretensão de fazer animação 2D, né? São sempre ciclos, né, Luzi? Acho que tudo tem... Que você falou que você era dos anos 80 e agora tá super em voga. Eu acho que tem um pouco a mesma questão na tecnologia, né? Principalmente que a animação 2D não é algo que fica feio com o tempo, né? A gente acaba até voltando e vendo a beleza daquilo, ela é incrível. Não, a beleza é muito grande, muito grande. Eu acho lindo. Não tem coisa mais bonita aqui. Eu olho um cell animation com uma linha e uma cor flat, sabe? Pra mim, a linha e aquela cor flat dentro, sabe? Perfeito. O Merlin, né? O Merlin. É uma linha e uma mancha azul ali. Pra mim, aquilo ali é a coisa mais linda. Uhum. Ouvindo você falar sobre quando você olha na tela assim e se vê ali de certa forma, né? Você acredita que o artista mesmo, não vou falar só da animação, né? Mas o artista produzir arte é uma forma da gente se perdurar, assim, sabe? Estender um pouco a própria vida? Você acredita? Eu acho assim, com certeza. Com certeza, eu acho que isso é uma afirmação bem válida, assim, né? O artista, quando ele se projeta, né? Ele se projeta, pega um lápis, né? Pega o lápis e você faz uma impressão no papel. Você está se projetando naquele papel. Então, aquilo ali você está colocando a tua personalidade, colocando a sua existência. Com certeza, ele existe ali, né? Então, sabe, hoje eu abro um livro, sei lá, eu gosto muito de um artista que chama-se Heinrich Klein, né? Ele é um artista de caneta, assim, dizem com tinta, né? E aí eu abro um livro e eu tô ali vendo o desenho, eu tô vendo ele, de certa forma. Ou qualquer outro artista, Mark Davis, eu tô com o livro do Mark Davis aqui no lado. Eu abro o Mark Davis aqui com traços, né, e tal. Eu tô vendo ele, de certa forma, não tô só vendo o desenho, eu tô vendo o artista, né? Então, com toda certeza, né? E aí, né, como você estava falando na tua pergunta, né? Cada pessoa ela se manifesta e se satisfaz de uma forma diferente, né? Porque, assim, quando eu comecei minha carreira, eu estava muito satisfeito em animar o Tigrão lá da Kellogg's, o Tony the Tiger da Kellogg's, fazendo lá comercial de produto e tal, né? Pô, aquilo ali me satisfazia artisticamente. Hoje em dia já não. Eu olho, se eu for animar um comercial, o Tony the Tiger, tá, beleza, eu faço isso, é meu trabalho e tal. Mas não é uma coisa que eu faço, puta, né? Artisticamente não me satisfaz tanto quanto satisfaria no início, né? E aí tem níveis, então, tipo assim, tem gente que pode se satisfazer, sabe? Uma coisa que pra mim pode parecer mecânica, né? Sei lá, o cara vai, web design, o cara fez um web design. Ou uma letra, né, por exemplo. Assim, no início eu era muito inexperiente, eu tinha até desdém, né? O cara faz letra, grande coisa. Né? Pô, quer fazer um personagem, quer fazer uma letra. Mas hoje eu entendo, pô, o cara pode, dependendo de como o cara fazer, uma letra, o cara pode fazer uma letra e aquilo ali ser super satisfatório. É tudo que o cara quer na vida.
tudo que o cara quer na vida, sabe? Tem uma coisa meio do zen, né? Zen budismo, não sei o que, o cara fazer a letra, né? Ele coloca toda uma questão de expressão, não sei o que, no pincel e ele faz lá uma letra. Pronto, acabou, aquilo ali é suficiente. E aí, sei lá, tem pessoas que são eu sou muito multifacetado, eu tenho um defeito que não me satisfaz com nada, né? Cada coisa que eu faço, eu quero mudar, eu quero fazer coisas diferentes e tal. Então, assim, eu tenho tido essa inquietação com história, né? Com história. E aí, recentemente, eu dirigi uma pré-produção de uma série e eu me envolvi com história, né? Infantil, né? Pô, coisa para 7 anos de idade. Mas, nossa, foi uma coisa muito satisfatória para mim, em me envolver com história, né? Eu tenho assim, pretensões de me envolver cada vez mais com história. E eu gosto de desenhar também, então eu tenho os desenhos que eu faço que eles são totalmente fora da coisa de animação, assim, né? Então, assim, falando sobre esse negócio da autossatisfação, né? Então, assim, eu gosto de desenho com tinta, com caneta também e tal. E na temática de fantasia, né? Eu tava falando de Dungeons and Dragons, eu gosto disso, né? Então, é engraçado que eu não trabalho com isso, eu nunca fiz um projeto, assim, que tem a ver com Dungeons and Dragons, fantasia e tal, né? Que tem muita gente no mercado, colegas, amigos nossos que trabalham. Eu nunca fiz um trabalho, mas assim, eu gosto de desenhar e tal. Então é uma coisa que eu levo no meu campo pessoal. Né? Eu faço os meus desenhos que eles são, assim, fora dessa linha de desenho Disney e tal. Então, porque tem uma coisa assim, eu tenho uma consciência de que todos os desenhos que eu faço dentro da animação, que eles pertencem a uma certa escola Disney, é uma coisa da qual eu faço parte, mas aquilo não me pertence completamente. Você entende? Ele pertence ao mundo, né? Mas eu estou emprestando, eu estou canalizando também ali os artistas que manifestaram esse movimento lá, né? Os artistas, os Nine Old Men, que começaram aquilo. Então eu trago meio parte dessa tradição e quando eu faço desenho para animação e tal, mas eu preciso ter uma coisa fora disso, uma coisa que é mais minha, que eu falo assim, não, tem nada a ver isso aqui. Aí onde eu faço um desenho até mais realista, é engraçado, né? Tem artistas que falam, não, fazer uma coisa minha, fazer uma coisa mais abstrata, mais maluca. Daí eu não, né? Eu faço uma coisa, assim, realista entre aspas, assim, né? Comparado com animação, não é realista, enfim. Mas então eu gosto de fazer meus desenhos, então eu imagino que em algum momento eu queira, muita gente já me falou, né? O pessoal fala, pô, faz sketchbook, não sei o que, eu quero fazer isso. Fazer sketchbook meu, assim, como desses meus traços e tal. E aí disponibilizar esse sketchbook para as pessoas, né? Não só ficar para mim, mas também fazer uma publicação e tal. Então, essas são coisas que o artista ele precisa, né? Para ele sentir que ele está sendo relevante também no âmbito pessoal, né? Não é só no que você trabalha comercialmente, mas você também faz coisas que são para você mesmo se agradar, digamos assim, né? Ah, Carlos, eu pessoalmente adorei as coisas que você disse, meu querido. Muito obrigado. Vamos ficar aqui 3 horas falando sobre o Joseph Campbell. Vai, vamos lá. Eu ia amar. Isso pode ficar pro próximo episódio, com certeza. Eu ia pedir pra você deixar uma mensagenzinha final pras pessoas e onde elas podem encontrar o seu trabalho. Então, pessoal, aí assim, eu quero agradecer vocês por terem me chamado aqui. Até assim, eu quero falar que vocês me chamaram, né? Já faz um bom tempo, e aí eu não consegui participar e tal, e eu tô participando agora. Então, muito obrigado por terem insistido, né, e ter me chamado. E é um prazer mesmo. Eu espero que eu venha em outras oportunidades, até conversar sobre outros assuntos, porque sempre é muito legal nessa minha tentativa de não ser um ermitão, mais coisa legal, né, de ser uma pessoa que está disponível para o mundo, né. Então, e aí, assim, muito obrigado por terem colocado eu aqui, e para todo mundo que está ouvindo, assim, espero que vocês tenham aproveitado e dê uma olhada no meu trabalho na internet, né? Quem quiser, assim, é terrível, né? Mas, assim, no momento, eu não tenho carlosluzzi.com, né? Eu perdi esse domínio, olha só. Perdeu. Sim, eu tinha meu site, que era o carlosluzzi.com, mas aí eu perdi esse domínio, né? Porque eu fiquei uma semana sem ele, e aí, digamos assim, venceu, né? Eu demorei uma semana pra reativar, só que daí os caras foram lá e compraram, né? Os próprios caras da GoDaddy, né? Eles mesmos. Eles fazem isso. E aí eu fiquei puto da cara e tal. Eu tô pensando num novo, eu vou renovar, né? Vou mudar meu endereço. Mas enfim, como eu não tô com .com, mas eu tô por aí. Eu tô por aí em toda parte. Então, principalmente no Instagram, né, eu posto bastante coisas lá. E também, se você for no Instagram, você procurar lá por Luzzi Carlos, você vai me achar. E também no Tumblr eu tenho
um pequeno portfóliozinho no Tumblr com alguns desenhos meus por lá também. E em breve eu quero fazer um Tumblr com esses meus desenhos mais pessoais, assim, né? De fantasia e tal. Em breve eu não tenho ainda. Quando eu fizer, eu faço outros podcasts, só pra divulgar isso. Com certeza. Eu quero fazer. Eu gosto muito mesmo do tema fantasia, e tanto como desenho quanto como literatura. Eu leio muito, assim, negócio de fantasia, adoro. E eu quero me dedicar nessa área como um projeto mais pessoal, assim, e daí no futuro, quem sabe, eu coloque e vocês fiquem sabendo por aqui, né? Que seria uma coisa ótima. Mas, por enquanto, vão atrás do Instagram, Tumblr, Facebook também. Eu tô tentando postar mais no Face lá também, e eu tô por aí nas mídias sociais. Muito bom, Luzi, muito bom. Então, aqui. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos da garrafa, Marco. E lembrando a todos que no próximo episódio a gente vai ler uma receita de bolo, a receita de bolo mais criativa. Caraca, parece um protesto contra a ditadura militar. Vamos lá, né? É verdade, nossa. Contra as 5, né? Lembrando quando uma notícia era boicotada pela ditadura, era censurada, as pessoas colocavam receitas de bolo. Então esse Receitinha é o gap, a nossa crítica. Fica a nossa crítica. Meu Deus. Mas ó, não precisa ser só... Pode ter uma pitadinha de coragem, 200 ml de emoção, vocês que decidem. É a receita mais legal a gente lê. Primeiro recado de Benedito Bandeira. Olá, pessoal. Já pensaram em chamar o Carlos Luzi? Acho que ia ser um papo legal. A gente tá pensando em chamar esse mestre. Muito obrigado pelo timing da sua mensagem. Pior que tem várias, né? Que o timing é perfeito, cara. A gente tá deixando aqui só pra lembrar. É muito bom. Ana perguntou, bom dia, capitães, tenho uma dúvida. Se eu pego um job de alguma ilustração que ainda preciso estudar como funciona tal elemento, devo cobrar essas horas de estudo ou apenas as horas de trabalho em cima do elemento já estudado? Sorry, I'm new. Ana, acho que não existe regras, mas eu não acho que o cliente vai te pagar pra estudar. Eu acho que, assim, é importante você entender o que você vai precisar aprender no processo. Mas você enquadrar isso como estudo, não sei se faz muito sentido pro cliente, sabe? Então, 10 horas, senhor cliente, é porque a gente vai estudar, porque a gente não sabe fazer o que você tá pedindo. Eu acho que, da mesma maneira que a gente precisa de tempo para referências, para estudar referências, isso independente de você saber fazer as coisas ou não, a gente precisa de tempo para estudar, normalmente, é comum. Mas eu não enquadraria isso para o cliente como estudo, porque para ele não é relevante, certo? Ele só quer um resultado bom. Se for a parte de pesquisa, eu acho que cabe dentro do orçamento, com certeza, porque se for algo absurdo que você nunca ouviu falar, você não é obrigado a saber tudo do universo, cabe dentro da parte de pesquisa, né? Eu acho que é a mesma coisa que o Rick falou. Se for algo de fundamentos, por exemplo, de desenho, você não sabe desenhar um braço, sabe? Aí, com certeza, não. Acho que, nesse caso, cabe o bom senso, né? Uhum, com certeza. Mas uma coisa legal que o Rafa falou uma vez, o Zanquetin, no episódio que a gente gravou com o Duvieira sobre character design, é que ser profissional não é saber tudo, mas é saber aprender tudo. Então, vai acontecer muitas vezes surgir trabalhos que vão propor desafios que a gente ainda não sabe como lidar com eles. Mas se a gente tiver a consciência de que a gente tem a capacidade de aprender aquilo, a gente tem um processo, um método para aprender aquilo, não há problema nenhum. Acho que é importante falar isso. Exatamente. Mensagem de Heitor. Olá, capitães. Sempre vejo os artistas aqui ou em outras plataformas falando sobre produtividade e estudo. Porém, hoje eu estava meio que à toa e me senti mal por isso. Percebi que não consigo imaginar um artista como o Pelengue, entre aspas, fazendo nada. Você está muito enganado, meu querido Heitor. Pelengue não desenha mais para os seus fãs há muito tempo. Ele fica fazendo nada depois do trabalho. E esse fica aqui registrado no protesto. Você tá meio revoltadinho, Marco? Você quer conversar sobre isso? Eu acho que ele podia produzir um pouquinho mais, mas eu acho que, cara, com certeza esses artistas fazem nada, entre aspas, né? Que seria o descansar. Né? O cara trabalha o dia inteiro em projetos, a cabeça dele fica cheia durante o dia inteiro e tal. Quando ele chega na casa dele, com certeza, cara, ele deve ver um Netflix, deve fazer experimentos. Até falando em experimentos, e Pelengue, por sinal, no canal do YouTube dele ele posta direto algumas filmagens de microscópio que ele tem e tal. Ele faz filmagens de células, bactérias, cara, é muito interessante. Ele faz isso, com certeza, algumas pessoas podem pensar que é à toa, mas é uma coisa que ele se diverte, sabe?
E até complementando, esses vídeos são feitos com uma música de fundo, e essa música de fundo quem faz? Ele. Então a vida dele não gira em torno apenas de desenho, entendeu? Acho que a vida de ninguém, sabe? Se isso acontecer, cara, você vai estar segurando o penhasco por uma mão que se ela sair, você perde tudo, né? Eu te convido, Heitor, a pensar que... A tomar cuidado com as narrativas que você tá contando internamente, de que todo mundo tá trabalhando o tempo inteiro e você precisa correr atrás do prejuízo o tempo todo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a história que a gente conta sobre os outros nunca é completa. E a gente nunca vai entender qual é a história completamente. Então, primeiro, eu acho perigoso a gente fazer esse tipo de terrorismo conosco. Do tipo, enquanto todo mundo tá estudando, eu estou aqui fazendo nada. Se permitir viver a vida de maneiras... Da maneira que fizer sentido pra você, às vezes, sabe? Não tem problema você não desenhar, não é? Eu já vi tantos artistas, tantas histórias, a Lois chama dessas histórias, que ela desenhou tanto durante a vida dela que hoje ela tem tendinite, ela consegue desenhar bem menos. Muita gente que deu sangue, que tem discursos do tipo, eu desenho até cansar, e aí quando eu não aguento mais desenhar, eu desenho mais um pouco. E esse tipo de pessoa, dá 5, 6 anos, já não consegue mais nem levantar o braço direito, tá cheio de problema físico. E, bom, se é o preço que você quer pagar, vai em frente, mas esse não é o único caminho. É isso que eu acredito. Eu acho que depende muito, né, da fase que você tá também. Se você tá numa fase de estudos, fundamentos, eu acho que é bom você não desconcentrar o dia inteiro, sabe? Mas com certeza reservar um tempinho pra você descansar, refletir, conhecer coisas novas, conhecer coisas diferentes, ler, ouvir podcasts, enfim, fazer qualquer coisa que não seja desenho é muito saudável para sua cabeça, né? Até uma coisa que eu estava conversando recentemente com o Mike, com o César, com o Rafa, de que uma pessoa que passa o tempo todo estudando, talvez o dia dela não é tão efetivo quanto o de uma pessoa que trabalha e estuda, sabe? Então, é interessante você colocar o seu dia, colocar outras coisas no seu dia, entende? Para que você até dê um pouquinho de valor para aquele momento de estudo e que esse estudo seja realmente efetivo. Ao invés de você passar 8 horas estudando, por exemplo, às vezes se você passar 3, mas muito mais efetivo, vai ser mais valioso para você. E eu acho que há períodos e períodos na vida, né? Que as demandas são diferentes, né? Eu sinto, por exemplo, hoje que o Marquinho, ele tá bem focado em trabalhar, produzir e estudar, né? E aí, no passado, outras demandas existiram e cada momento da vida tem uma demanda diferente, né? É como se fosse cíclico mesmo, né? Existem momentos que eu vou, inevitavelmente, ter que estudar mais e outros momentos que eu vou conseguir passar um tempo mais sem fazer nada, entre muitas aspas, né? E esses tempos eu estaria estudando, coisas que vão complementar os meus desenhos de qualquer forma, sabe? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Marquinhos, como foi sua semana? Me conta. Ah, cara, minha semana... Vamos, então a gente fecha assim um episódio. Minha semana tá tão tribulada, cara. Tudo bem. A gente vai moldando, né? E a sua, como é que foi? Foi muito bom. Voz de tristeza, né? Ai. Mas, ó, quero trazer um ponto aqui pra vocês. Vamos lá, então. Já que você me pergunta, sempre me vem uma coisa pra trazer aqui no episódio, né? Muito bem. Cara, ontem particularmente, estamos gravando isso no sábado, né? Ontem, sexta-feira, foi um dia muito interessante, em que eu e o Cezão passamos uma tarde com a galera da Unesp ali, passando um pouquinho do que a gente aprendeu, de como a gente estuda, né? Tentando repassar um pouquinho do conhecimento. E isso me traz sempre uma reflexão de que eu acho muito importante, a minha filosofia de vida, o compartilhamento do conhecimento, né? Mesmo que não seja o melhor conhecimento do mundo, né? A gente não se acha genial, temos muito para ensinar, mas não. Eu acho que, de qualquer forma, a gente ter, digamos assim, doado uma tarde, né? Passado uma tarde, assim, passando as coisas que a gente já aprendeu para as pessoas que estão começando agora a desenhar e tentando, assim, encontrar o seu lugarzinho no sol, pra gente não foi tanta coisa, assim, sabe? Foi uma tarde. Só que para essas pessoas pode ter sido o mundo, sabe? Pode ter tirado uma dúvida absurda dela e tal. Então eu convido todo mundo que aprendeu alguma coisa essa semana, esse mês, esse ano, que você perca um tempinho aí da sua vida para repassar esse conhecimento para frente, sabe? Não guardar ele de uma forma super egoísta, e sim compartilhar com as outras pessoas, seja pelo Facebook, seja pelo Discord, seja com uma conversa com seus amigos, com seu grupo de estudo e tal, com os seus familiares, enfim, seja lá onde for, repassa esse conteúdo pra frente aqui. Eu acredito que o mundo vai ser muito melhor se fosse dessa forma. Muito bem. Pra fechar, eu queria falar sobre 2 conceitos da biologia que eu achei bem interessantes, contextualizando eles num contexto mais existencialista, que é o conceito de exógeno e endógeno, certo? O que é exógeno? É aquilo que
provém do exterior, que se produz no exterior. Um organismo, por exemplo, que ele só se desenvolve de acordo com as condições corretas. Então tem algumas plantas que elas só se desenvolvem em certas regiões, em certos períodos do ano, correto? E muitas vezes a gente pode cair na tentação de ser exógeno, de só produzir as coisas quando as condições externas estiverem favoráveis. Agora, os endógenos é aqueles que se originam do interior do organismo, independente do externo. Então eu acho que é importante a gente ter esse aspecto endógeno, sabe? De ter algo interno da gente que independe dos fatores externos para fazer as coisas acontecerem. É lógico que às vezes isso não é fácil, mas desenvolver principalmente essa nossa inteligência interna emocional, saber se escutar, saber se respeitar, saber se perdoar e também não ser complacente no processo. Era isso que eu queria dizer. Resumindo, Marco, é o seguinte... A resposta tá dentro de você, era isso que eu queria dizer. Vamos desligar isso aqui, vai. Gente, muito obrigado. Não esquecem de se inscrever no canal, dar aquele joinha e fiquem agora com uma mensagenzinha para calentar vossos corações. Beijo. beijo, gente. Bom dia, tripulação. Você já passou por uma situação em que a criatividade simplesmente não aparece? Se senta com o popô na cadeira, com as melhores das intenções, se esforçar ao máximo para que o negócio saia, mas parece que a sua mente se dedica muito para te frustrar, não é? Isso é mais comum do que você imagina. Fica tranquilo. Sabe o que é mais importante? Que, independente de qualquer coisa, você faça a sua parte e apareça pro trabalho todos os dias, sabe? Com criatividade ou sem criatividade, com uma vontade contagiante ou simplesmente louco pra fazer outra coisa, simplesmente apareça todos os dias pro seu trabalho. Eu sinto que encontrar o melhor de você é como sair pra pescar. Você joga seu anzol, espera. Eventualmente pode ser que você fisque um peixe do tamanho daquele seu tio que come 2 kg de carne no churrasco de domingo, ou simplesmente pesque um singelo pedaço de bota velha do tamanho do seu dedo mindinho. Nunca se sabe qual será, não é mesmo? Mas você precisa estar presente em ambas as situações, você precisa viver essas duas pescas. Então a minha singela sugestão de hoje é essa. Apareça todos os dias pro trabalho e, independente do que você pescar, continue em frente. Tenha um ótimo dia, boa pescaria e continue navegando.